Terceira, até pouco tempo, ter um prédio ou uma torre alta em uma grande cidade era sinal de prestígio e reconhecimento. Alguns países, como Estados Unidos, China, Japão, Malásia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, entre outros, levaram isso a sério e disputam hoje o título de lugar mais próximo do céu. Atualmente, o edifício mais alto do mundo é no Burj Khalifa, situado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com 828 metros e 160 andares. Imagine uma situação hipotética em que um pequeno objeto vai ser abandonado do repouso a partir de uma janela do Burj Khalifa situada a 720 metros de altura em relação ao solo, admitindo-se que o objeto descreve uma trajetória retilínea e vertical sobre a ação exclusiva da gravidade, adotando-se gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o tempo de queda do objeto até o chão. Ok. Nessas questões de física, sempre é muito importante a gente esboçar, porque quando a gente visualiza a questão, fica muito mais fácil de interpretá-la. Então é o seguinte, vamos aqui fazer aqui um pequeno esboço. Vamos supor que aqui é a altura, né? Nosso Burj Khalifa aqui, e ele soltou aqui um objeto, né? E esse objeto estava simplesmente a 720 metros de altura. E ele foi abandonado do repouso. Então já sabemos que a nossa velocidade inicial aqui é de 0 metros por segundo. E ele quer descobrir o tempo de queda, ou seja, o tempo que ele leva para chegar até o chão. Então é o seguinte. Nesse tipo de questão aqui, é um tipo de questão de queda livre. Então, como é uma questão de queda livre, a aceleração do corpo é a própria aceleração da gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado, por nossa gravidade. Então é o seguinte, nós temos as seguintes fórmulas. Dica que eu lhe dou. Tá nesse tipo de questão? Escreva todas as fórmulas. Tem muita gente que tem muita dificuldade, tipo assim, de falar assim, que fórmula eu vou usar? Escreva. Escreva todas elas. Não são muitas. Geralmente a gente sempre vai usar 3. Então a dica que eu lhe dou. Leu a questão, vê o que se trata desse tipo de assunto, é movimento uniformemente variado, é sobre queda livre, anote as 3 fórmulas. Sempre anote. E veja os dados que você tem e veja qual você vai usar. Depois de tanto você fazer isso, vai ficar tão natural que você não vai nem perceber mais. Já vai ficar tão natural que você só vai ler a questão e já vai saber, vou usar essa. E já vai escrever. Então é o seguinte, dica que eu lhe dou. Escreva as 3 fórmulas sempre, 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 sempre. Então é o seguinte, quais são elas? V, velocidade final, é igual a V0 mais GTQ. Gravidade vezes o tempo de queda. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes gravidade vezes o delta H, que é a distância percorrida, a altura, né? E delta H é igual a V0 vezes o tempo de queda mais a gravidade vezes o tempo de queda ao quadrado dividido por 2. Então, sempre escreva ela e veja qual que a melhor vai se encaixar na situação. Seguinte, a primeira, eu posso usar a primeira? Primeiro, eu quero achar o tempo de queda, né? Beleza, eu tenho o V0, tenho a gravidade, mas eu não tenho a velocidade final do corpo. Então já descarte ela. Da mesma forma, descarte a de Torricelli, que é a segunda, porque já tem aqui a velocidade o quê? Final. Ambas têm a velocidade final e eu não tenho. Então, para não dificultar, já pule elas. Vamos analisar aqui a terceira. A terceira, eu tenho um ΔH? Sim, 720. Eu tenho uma velocidade inicial? Tenho, que é 0. Tenho uma gravidade? Sim, a questão disse que é 10. Então, eu vou descobrir o tempo de queda. Então, a nossa escolhida aqui foi a terceira. Então, vamos lá. Então, vai ficar ΔH é igual a V0 vezes TQ, mais gravidade, tempo de queda ao quadrado, dividido por 2. Quem é o meu ΔH? 720. Só que eu vou fazer o seguinte, eu não vou substituir logo os dados aqui. Eu vou mostrar para você aqui uma situação, o que é que vai acontecer. E depois eu vou tentar generalizar um caso para facilitar a sua vida. Então vamos lá. Então ΔH é igual ao V0. Quem é o V0? Não foi abandonado? Ele não partiu do repouso? Então é 0. 0 vezes o tempo de queda
mais a gravidade vezes o tempo de queda ao quadrado dividido por 2. Isso aqui, ó, é zero, né? Vai ficar ΔH igual a gravidade vezes o tempo de queda ao quadrado dividido por 2. Vamos lá. Esse 2 que está dividindo é porque antes ele estava fazendo o que no ΔH? Multiplicando. A gravidade que está multiplicando o tempo de queda ao quadrado é porque antes ele estava dividindo do outro lado. Então, o 2 estava multiplicando o ΔH, e se a gravidade está multiplicando o tempo de queda ao quadrado é porque antes ela estava fazendo o quê? Dividindo. E aqui igual a tempo de queda ao quadrado. Se está tempo de queda ao quadrado, passa para o outro lado no formato de raiz. Então, o tempo de queda é igual a raiz de 2 vezes o ΔH, ou seja, a altura, dividido pela gravidade. Pronto, você sempre pode usar isso aqui? Pode, mas em que situações? O tempo de queda quando a velocidade inicial for zero. Então, se ele falar que a velocidade inicial for zero, se ele deixar explícito que a velocidade inicial é zero, pode utilizar sempre essa fórmula. Tempo de queda é igual a raiz de 2 ΔH dividido pela gravidade. Sempre vai dar certo. Com a ressalva, quando a velocidade inicial é 0 metros por segundo. Porque tem questões que vai falar o seguinte, lançando o objeto verticalmente para baixo, tal. Aí já não posso usar porque a velocidade inicial já é diferente de zero. Ok? Então, nesse caso, eu poderia usar porque a minha velocidade inicial é zero. Então, o meu tempo de queda é igual a quem? A raiz de 2 vezes a altura, que é 720, dividido pela gravidade, que é 10. Corta. 72 vezes 2 dá 144. Então, o meu tempo de queda, raiz de 144, que vai ser 12 segundos. Então, o tempo de queda do objeto até o chão é de 12 segundos. Letra B. A velocidade escalar do objeto em quilômetros por hora logo antes de colidir com o solo. Então, você pode muito bem escolher entre as duas fórmulas. A primeira ou a segunda. V igual a V0 mais gravidade vezes o tempo de queda ou a de Torricelli. A que você escolher vai dar certo. Eu, por comodidade, vou escolher aqui a primeira. Então, V é igual a V0 mais a gravidade vezes o tempo de queda. Velocidade é igual ao V0, que é 0, mais a gravidade, que é 10, vezes o tempo de queda, que é de 12. Então, a nossa velocidade vai ser de 120 metros por segundo. Só que a gente deve se atentar que ele está pedindo em quilômetros por hora. Então, para transformar de metros por segundo para quilômetro por hora, basta multiplicar isso por 3,6. Então, a nossa velocidade vai ser de 432 km por hora. Então, essa vai ser a velocidade escalar do objeto logo antes dele colidir contra o solo. 432 km por hora.